Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Podcast. Hoje nós falaremos sobre clima e a minha convidada é a doutora Marina Hirota, falei certo? Que é formada em matemática aplicada e doutora em meteorologia. Bem-vinda e muito obrigado pela presença. É com certeza uma das maiores autoridades mundiais do clima, né? E eu sei que cientista normalmente é modesto, mas isso dá para afirmar com bastante certeza baseado no seu currículo. Obrigado pela presença, prof. Espero que a gente aprenda um monte hoje. Eu que agradeço, Wesley. É um prazer estar aqui depois de tanto tempo tentando, Exato. A agenda também, a sua agenda é complicada, né? Ah, pois é, mas estou bem feliz de estar aqui. Muito agradecida, viu? Legal. Prof, a gente falou com o Bernardo sobre a Amazônia especificamente. Aliás, fica para o pessoal a sugestão do podcast. Para quem não sabe, aquele artigo que o Bernardo explicou no podcast, a última autora é a professora Marina. Então, além da gente falar hoje sobre a Amazônia, vamos falar sobre o clima de uma maneira geral, que eu acho que é complementar ao episódio que a gente fez naquele dia. Qual que é o momento atual, prof? O que está acontecendo? Aonde a gente está? Qual que é o cenário atual sobre clima no mundo? Então, hoje a gente tem uma situação de emergência, de crise, né? Há pouco tempo atrás, as pessoas falavam de mudanças climáticas e hoje isso já virou uma emergência climática, uma crise climática. Isso porque a gente está num momento muito crítico de ações. Que se a gente não tiver ações contundentes daqui para frente, vai ficar cada vez mais difícil reverter essa trajetória de aumento de temperatura, né? Então, o que acontece é que o sistema climático, né, que fica dentro do sistema terrestre é por si só como o nosso corpo, que também é um sistema complexo, dinâmico, ou seja, que evolui no tempo, que aparecem umas coisas do nada, assim. Então, o que acontece é que nesse momento a gente está já acumulando perturbações, né, mudando a composição da atmosfera de uma forma que o sistema está tentando se reequilibrar. Então, é como o nosso corpo com febre, querendo buscar o 36,5 de novo, né? Pensando nessa temperatura de equilíbrio. Então, é uma busca do sistema terrestre, do sistema climático, de voltar a ter os 15 graus Celsius que a gente tinha antes de começar. Claro que a gente dificilmente vai voltar, não vai ser igual ao nosso corpo normalmente, mas o que se tem é a tentativa de se estabilizar isso, ou seja, ter ações para diminuir as emissões de gases de efeito estufa, para se adaptar ao que vai ter por vir e mitigar, tirando gases de efeito estufa de alguma forma da atmosfera, né, para limitar a evolução dessas mudanças. Então, se aumenta a temperatura do globo, você tem cascatas de efeitos em vários lugares do mundo. Então, a gente realmente está num momento em que a gente observa geleiras do Ártico, sem geleiras, né, especialmente no inverno. Até a Antártica, parte oeste, a gente já tem evidência de que já está mudando e degelando. Na Amazônia, várias mudanças acontecendo. Na Sibéria, que tem uma cobertura de gelo permanente, que se essa cobertura de gelo derreter, a gente começa a ter emissão de carbono por decomposição, no carbono que está no solo. Então, diversos lugares, ecossistemas inteiros estão mudando. E, consequentemente, depois dessa mudança, isso volta para a atmosfera, aquece mais, eventualmente, tem mais efeito, e você tem um efeito em cascata no planeta inteiro que reforça o aquecimento. Então, por isso, vai chegar uma hora que não vai adiantar a gente parar de emitir. Isso tem uma inércia, isso segue mudando, independentemente da gente continuar emitindo. Né? Quando que começou isso, prof? Foi ali depois da Revolução Industrial que a gente começou a se preocupar mais? Qual que é o histórico disso? Exatamente. Na verdade, a Revolução Industrial é um ponto que se colocou de partida para nós sermos os agentes da mudança no planeta, né? Então, o que acontece é que você tem no mundo o início de muitas atividades que não existiam antes e que alteram a composição da atmosfera através da emissão de gases, né? Porque você precisa queimar combustível fóssil, basicamente, gerar energia, enfim. Então, naquela época era carvão, né? Daí, depois disso, as coisas foram evoluindo e hoje, num espaço de tempo de alguns poucos séculos, você tem uma mudança muito, muito grande. Então, inclusive,
tem muitas pessoas que não acreditam, né, nesse aquecimento global antrópico, acreditam que é uma variabilidade natural do clima. Que ocorre, né? De verdade. De fato, isso acontece mesmo. Mas se fosse o caso, a gente estaria indo para uma próxima era do gelo, Perfeito. Né? Então, eu acho que esse é um dos argumentos que a gente sempre fala de cara, que não necessariamente a gente estaria aumentando a temperatura global. Mas daí tem pessoas que falam que é a atividade solar, que é a mudança da rotação, sabe, do movimento de translação em volta do Sol. Tem várias outras linhas de argumentação científica. Mas o que é muito consensual entre os cientistas é que isso é antrópico e se demarcou essa revolução industrial como ponto de partida para a gente ter essas mudanças, porque foi a partir dali. Né? Claro que a gente hoje emite muito mais do que naquela época, a população do mundo é muito maior. Então, o nosso consumo determina muito aquilo que a gente precisa emitir para manter tudo isso, né? Tá. Então, eu acho que hoje, a partir da Revolução Industrial, a população do planeta aumentou significativamente. E para manter essa população, a gente precisa, né, de consumo, do que a gente precisa básico, né, desde alimentos até roupas, a gente precisa emitir gases. Perfeito. E acho que a solução não, mas o desafio é descobrir como existir no planeta sem emitir esses gases. Né? Desde a ideia de que o clima sempre mudou, que é um dos argumentos das pessoas que normalmente não acreditam nas mudanças climáticas antropogênicas, é uma ideia, é verdade que o clima sempre mudou, tem até os ciclos e etc. Só que a questão que a gente discute hoje é a velocidade de mudança. Total. Tá muito rápido, né? Muito é 1 grau rápido. E pouco em 150 anos. Tá um pouquinho frio aqui, se vocês puderem levantar um pouquinho o ar, obrigado. E assim, eu acho que o ano de 2023, para mim, é um marco, né? Que mostra essa aceleração, assim, de uma forma muito evidente, com efeitos muito evidentes, né? Então, que nem eu falei, existe uma inércia. Então, você começa a jogar na Revolução Industrial, e depois você começa a jogar mais e mais e mais e mais, mas tem um tamponamento desse efeito pelo clima, não é automático, não é rápido, né? A gente tem na Terra 4,6 bilhões de anos e o clima foi mudando ao longo desse tempo. Então, é uma escala temporal diferente da nossa escala de vida na Terra, que a gente não consegue entender, mas é meio abstrato, né? Mas quando a gente pensa nisso, o clima na Terra veio mudando. O negócio é que a nossa interferência faz isso mudar muito mais rápido agora, porque a gente está alterando a composição da atmosfera e, portanto, o efeito estufa do planeta, que existe naturalmente, mas que está aumentado agora. Esse é uma outra coisa, né? E ao invés da gente diminuir essa velocidade, a gente só está mantendo ou, em alguns lugares do mundo, aumentando. Né? Perfeito. E hoje a gente já, desde a Revolução Industrial, a evidência aponta que a gente já aqueceu 1,2, 1,3, mais ou menos em média? Então... Isso até 2023. A média de 2023 foi de 1,5 já. Então, saltou. Você vê que começam a acontecer uns saltos que são imprevisíveis ou pouco previsíveis, tá? Então, se você pensa numa linha reta, subindo a temperatura do planeta, o ano de 2023 foi completamente um salto. Entendi. Que a gente ainda não sabe se vai voltar ou não, porque a gente está em 2024, né? E aí, com essa inércia que eu falei antes... O que acontece é que 2023 já apresenta uma série de eventos extremos, ondas de calor. Imagina o ano passado, né? Como é que foi no final do ano, assim? Até agora, em janeiro, o povo tá passando mal. O Rio de Janeiro teve um terminal de metrô que apontou 60 graus. Então, é uma loucura. Isso no Brasil, fora todo o resto do mundo, assim, né? Enchentes, ondas de frio, ondas de calor. Então, a gente começa a sentir esses efeitos, não só do ponto de vista da nossa sensação térmica, né, ou da nossa vida, mas também, eu acho, com relação aos prejuízos socioeconômicos, porque acho que em termos de governanças, né, a gente começa a perceber que até as pessoas que negam o aquecimento global antrópico percebem que a gente tem uma urgência de ações, ou pelo menos mesmo que sejam paliativas daquilo que a gente precisa fazer, porque se não fizer nada, perde-se muito, né? E, enfim, então... E, prof, como é que fica, por exemplo, eu entendo que o clima, até o Bernardo deixou isso bastante claro, eu sou entusiasta, eu gosto de ler sobre, é por isso que eu gosto de trazer pessoas sobre isso. Acho que é uma emergência climática também, concordo com
tudo que os cientistas falam nesse aspecto. Fico muito triste com o negacionismo acerca disso. Acho que as pessoas não têm muita noção da gravidade. E parte de não ter noção da gravidade é, primeiro, porque o cérebro humano tem uma dificuldade de lidar com um tempo muito longo, então eles não conseguem compreender que talvez os filhos deles estarão complicado com um abacaxi gigantesco para descascar aí. E principalmente pela ignorância de letramento científico mesmo, que infelizmente assola a população brasileira, e já tem até dados mostrando isso. Mas partindo aqui de uma perspectiva do ouvinte, fazendo algumas perguntas como se fosse o ouvinte que não entende muito do assunto, a gente sabe que o clima é complexo como um organismo, e obviamente quando a gente diz em mudanças climáticas ou aquecimento global, fica parecendo que o mundo todo vai necessariamente aquecer e só aquecer. E aí tem lugares que nevam, onde não era normal nevar, e aí até 2020, 2019, teve figuras públicas nos Estados Unidos com placas em lugares que nevavam, falando, cadê o aquecimento global? Como que como é que pode ser explicado alguns lugares ficar mais frios, sendo que o planeta está aquecendo? Tá, então eu vou dar um exemplo, tá, Eslen? Eu acho que talvez ilustre. De um outro sistema que a gente consegue enxergar, porque a gente sabe o mundo, a gente pensa no globo, né? Mas o mundo funciona de formas que a gente não consegue abstrair, sabe? Então eu sempre falo de um lago, sabe? 6 horas da manhã, que não tem vento quase, ele tá bem paradinho assim. Então imagina que esse é o sistema terrestre em equilíbrio, sabe? E aí imagina que chega uma pessoa assim, que tá acampando na volta, e pega uma pedrinha e joga no lago. O que vai acontecer? A gente vai começar a ter umas ondinhas, né? E essas ondinhas estão ali, bem tranquilas e tal. Mas daí chega outra pessoa e joga outra pedrinha. E outra, e outra, e outra, e outra. O que vai acontecer com o sistema? Você vai ter uma ondinha sobrepondo a outra, sobrepondo a outra. É assim que acontece na atmosfera. Exatamente assim, né? E claro, daí no oceano, todos os subsistemas do sistema terrestre, você tem esse tipo de coisa. Você perturba o sistema, você joga uma pedrinha, ele começa a oscilar. E aí o que vai acontecer é que essa oscilação não fica só onde a pedrinha foi jogada. Isso propaga para outros lugares, tá? Então, dependendo de como isso propaga e dependendo de como essas ondinhas se sobrepõem, você vai ter extremos. Então, é uma forma... O que esse lago sempre esse sistema quer é voltar o lago sem ondinha. Ela vai bater. Se uma hora alguém pararem de jogar, vai ficar ainda oscilando, mas vai chegar uma hora que vai tender, se tiver sem vento e tal, vai tender a voltar a ficar paradinho, certo? Então o sistema sempre vai buscar esse ficar paradinho. Só que para ficar paradinho, às vezes se aumenta tanto essas mudanças no sistema, que para fazer isso, ele precisa, de alguma forma, ter extremos de um lado, extremos do outro. Então, não tem como, no planeta inteiro, você só ter extremos de calor. Porque não faz sentido isso. Fere leis da física fundamentais, assim. Então, se num lugar está fazendo mais calor, no outro lugar vai estar fazendo mais frio. Se num lugar está chovendo mais, no outro lugar está faltando água. Porque você tem uma quantidade de elementos no planeta que é aquela quantidade. Eles têm transformações, né? Conversões de estado, reações químicas, mas aquilo não se perde, são aqueles elementos e acabou, né? A menos que aconteça, como aconteceu em Marte, que a atmosfera simplesmente, depois de um tempo, por diversos motivos, né, desapareceu, e aí você muda a composição da atmosfera de um jeito bem mais substancial. Mas aqui, no caso, a gente está falando de mudanças em gases de efeito estufa principalmente, né? Então é muito isso, sabe? Não tem como você pensar que num lugar vai estar super quente e no outro lugar super quente, porque isso fere o fato de você buscar o equilíbrio. Perfeito. Né? Então é um equilíbrio dinâmico, ele oscila, não é só um equilíbrio assim parado igual uma estátua, mas oscila ao redor de uma média, né? Perfeito. Varia, mas está sempre ali, sabe? Então é um pouco isso, não tem como você pensar que é só calor. E outra coisa que vem junto com essas mudanças de temperatura são eventos extremos.
Porque as pessoas muitas vezes acham que não vai impactar tanto 1 ou 2 graus a mais, porque é só 1 ou 2 graus a mais, se aqui faz 23, fazer 25 não vai mudar muito. Só que primeiro, é em média, então tem lugares que pode fazer, sei lá, 8 graus a mais, 10 graus a mais. E segundo, podem acompanhar eventos extremos como tempestades e tudo mais, né? Tem esse mecanismo também envolvido, portanto, pode chegar em qualquer pessoa que está assistindo, porque muitas vezes parece distante, né? Não, então, exatamente. Assim, Eslen, o que a gente tem de evidência é que é como se os trópicos estivessem se expandindo, tá? É como se aqui em Florianópolis, que já é subtrópicos, a gente fosse se transformar em trópicos também, na média. Ou seja, a nossa temperatura média vai ser um pouquinho maior, que é o que você falou, tá? Então, aqui em Florianópolis. Mas você pode pensar isso na Patagônia, Argentina, que é mais frio ainda que aqui no inverno, certo? E mais seco e tudo mais. O que começa a acontecer é que se você tem essas mudanças no clima do lugar, né, essas mudanças locais que são muito forçadas pela mudança global, o que a gente começa a ter é o seguinte, bom, imagina que seu corpo tem que entrar em equilíbrio. Às vezes a gente tem uma febrinha, 38. Mas às vezes a gente faz o quê? Coloca um cobertor para aumentar mais e suar, né? Sabe? É como se o corpo estivesse buscando equilíbrio através de subir e descer muito mais. Então, é como se o sistema terrestre precisasse desses extremos muito mais frequentes do que eles aconteceriam normalmente. Para que você tivesse uma chance de voltar a esse equilíbrio, né? Em física, a gente chama isso de entropia, né? Então, assim, você aumenta a entropia do sistema. Isso tem consequências excelentes do ponto de vista físico, mas para nós... Pois é, e aí nós estamos ali no meio, né? É porque é o caos, entendeu? É a bagunça, né? Eu falo que a entropia é bagunça. Então você tá na bagunça, você tá ali, ó, no meio do lago, pá, entendeu? É como se você estivesse num lago que virou mar, sabe assim? Muitas ondas e muito tudo. Então, esses extremos, eles não vão ser 2 graus. Né? Eles podem ser muito mais, 5, 10 graus, e vai começar a ser por um tempo mais prolongado. Antes ainda era, sei lá, 2 dias, uma semana, né? Veranico de maio, que tinha aqui em Floripa muito. Agora é o mês de dezembro, entende? E você não dorme, porque daí começa a afetar as máximas e as mínimas do dia. E as mínimas do dia são aquelas que você sente 6 horas da manhã. Ou seja, durante a noite, 30 graus... aqui para Florianópolis, o 28 graus é um negócio, assim, é um forno, sabe? Porque tem a umidade do mar. Então, enfim, você começa a se sentir assim dentro de um forno. E aí, o que você faz? Compra um ar-condicionado. Mas quem não tem essa condição, né? E quando você compra um ar-condicionado, você gasta mais energia. Sim. Então, você reforça todo o sistema, né? E aí, quando chega em alguns momentos, você tem um frio muito intenso. E às vezes aqui no estado de Santa Catarina especialmente, mas em outros lugares, quando você tem isso, você perde a produção agrícola inteira, pelo calor ou pelo frio, né? Então, assim, esses extremos de frio aqui estão um pouquinho menos frequentes, mas os de ondas de calor, e a gente sentiu bastante, né, na virada do ano. E vamos ver como é que vai ser esse ano, assim. Mas eu acho que no mundo inteiro, né? Eu tô dando um exemplo aqui, porque eu acho que é mais fácil, mas assim, de uma forma geral. Então, você precisa desses extremos, sabe? Não adianta mais você ficar só ao redor da média, porque senão você não atinge equilíbrio. Você precisa oscilar mais para ver se o negócio vai, sabe? Assim, é uma coisa assim. É como você colocar um cobertor para aumentar mais sua temperatura, se seu corpo conseguir suar e a febre baixar, né? E essas oscilações extremas, elas podem, em algumas regiões, por exemplo, a Amazônia, levar a um ponto, como chamam, de não retorno, eventualmente, né? Que aí mesmo, talvez, a média... tendendo a voltar, lá continua para frente, piorando. Então, que planta, né? Não tem perna, né, Eslen? Então, a gente migra, a gente tem inteligência, a gente compra um ar-condicionado, né? Planta não. Então, imagina que as plantas, elas demoram, no caso, né, de ecossistemas vegetais, elas demoram milhares de anos para serem selecionadas. Às vezes milhões, né? Você tem evolução e depois você tem uma seleção de espécies para determinadas condições. Por quê? Porque essas mudanças do clima e das condições ambientais, elas têm um ritmo, né? Uma velocidade. Então as plantas se acostumam com um ritmo de mudança, né? Por exemplo, na Amazônia, desde que os Andes subiram e você canaliza esse fluxo de umidade do Atlântico ali, começa a ter, né, as florestas da Amazônia.
Mas daí você imagina que isso vai sendo moldado por dezenas de milhões de anos. E aí chega agora e você tem uma mudança muito grande de temperatura, de chuva. Não dá tempo das espécies se adaptarem, porque a adaptação quando a gente pensa em comunidades vegetais, ela se dá por evolução, né? Você precisa selecionar os genes, as espécies que vão estar ali. É diferente da nossa adaptação que a gente compra um ar-condicionado, né? Então, a gente pensa que para as plantas, elas morrem e não conseguem voltar. Porque você tem uma combinação, né, de perturbações. Não são só secas extremas. Além disso, você bota fogo, aí depois queima, e depois, né? Então, desmatamento, mudança de uso da terra. Então, você tem várias perturbações. Isso no mundo inteiro. A Amazônia é um caso. Mas aí a planta não aguenta o estresse, e aí você tem mortalidade de plantas, só que você não tem recuperação de plantas, entendeu? Não são novas plantas selecionadas. Então, a gente ainda está descobrindo o que é que está acontecendo com essas comunidades na Amazônia, porque a Amazônia tem, historicamente, uma resiliência muito, muito alta, né? Máximo 60 milhões, né, de anos que existe. Exatamente. Há 20 mil anos atrás, a gente teve o último máximo glacial, né? Que foi bem além do que foi o Little Ice Age, que tem o filminho e tal, que é a pequena era do gelo, né? Então, foi bem mais frio, geleiras cobrindo grandes partes do mundo, assim. E mesmo assim, a Amazônia persistiu enquanto floresta, não como ela é hoje, mas com outras espécies, um pouco mais espalhada, mas existiu. Então, a gente pensa nisso e a gente fala, nossa, a gente está mesmo muito rápido, né? Porque a gente está vivendo uma mudança que, no caso da Amazônia, em outros ecossistemas, a gente não consegue ter essa seleção, vamos dizer, natural das espécies. Elas simplesmente morrem e não retornam. Além da Amazônia, nesse tabuleiro de itens importantes para o clima global, o que a gente teria mais com uma red flag, assim, de ponto de muita atenção? Alga, branqueamento de corais, essas coisas, o que mais que teria? Assim, eu diria a primeira coisa... Gelo, né? A cobertura de gelo. Isso mantém o equilíbrio do planeta, porque gelo reflete muito a radiação do Sol. O que significa que mantém muito essa temperatura mais baixa. Porque impede que o calor que vem do Sol permaneça no planeta, né? Ele volta e não fica aqui, né? Então, cobertura de gelo, se a gente começa a perder essa cobertura de gelo, e na Antártica isso é muito mais preocupante, porque é um continente, diferente do Ártico, que é uma cobertura de gelo marinho só, né? E aí você tem a Groenlândia, mas em geral, todo aquele gelo é gelo marinho, assim. Mas o Ártico também tem um ponto que se derreter, o oceano embaixo vai acabar absorvendo mais, porque é escuro, né? Exatamente. Então, claro, você tem sempre esses feedbacks, né? Esses mecanismos de retroalimentação. Então, cobertura de gelo, Sibéria, né? Lá na Rússia, sabe? Então, toda essa cobertura de gelo é muito fundamental ao planeta para manter o equilíbrio que a gente tem hoje. Se a gente começa a derreter isso, a gente reforça o aquecimento global, porque libera por decomposição o carbono que está estocado ali, porque você vai ter mais absorção de energia do Sol, ou seja, mais aquecimento na superfície. Então, você muda todo o balanço de energia do planeta, né? E eu diria que as coberturas de gelo número 1, junto, talvez, com o número 1, é os oceanos. Porque os oceanos são reguladores. A gente tem aproximadamente 70% da cobertura do planeta é oceano, né? Então, os oceanos estão ajudando a gente há muito tempo, porque eles bombeiam o carbono da atmosfera naturalmente por transformação em... Eles transformam esse gás carbônico e absorvem isso para dentro do oceano. Como se fosse uma grande floresta. Exatamente, uma grande floresta. Só que isso acidifica os oceanos. E aí isso cascateia em corais, tá? Então é ácido carbônico. Mas eu vou deixar esse off, tá bom? Porque eu não lembro se é isso mesmo. Bom, eu não lembro. Mas quando você tem essa transformação, você tira carbono da atmosfera, só que você tem impactos na biosfera oceânica, né? Nas comunidades de peixes e de recifes de corais, de toda a cadeia trófica que existe, né? Toda aquela cadeia que vai subindo, desde as algas até os tubarões, que são os topos de cadeia do oceano. Então, você tem efeitos, mas eles estão ajudando a gente. Tem umas estimativas que são grotescas, assim, sabe? De muitas vezes, muitas florestas
que é como se o oceano fizesse às vezes de muitas e muitas e muitas vezes as florestas. Então também existe a preocupação de e se o oceano resolve que não vai fazer mais esse movimento, porque né, você eventualmente vai atingir uma capacidade de suporte e não consegue mais absorver. Então tem tudo isso. Então oceanos também estão sendo modificados. E aí entram os corais, né? Com um feedback muito mais tropical do que para outros lugares. Então, tem esses feedbacks mais globais, gelo e oceano, e o que está dentro, uns subsistemas menores que têm feedbacks mais locais a regionais, né? Claro que talvez a gente não entenda como isso pode retroalimentar globalmente ainda, mas o que a gente conhece é isso, né? E as geleiras, a gente, de acordo com os registros, elas estão diminuindo. No Ártico, muito, assim. Assim, sistemático. Não teve ano de aumento. Há quanto tempo não tem ano de aumento de geleira? Há décadas, né? Décadas, assim. Eu diria 30 anos mínimo, assim. De 30 anos pra cá, pelo menos, sempre descendo. Sempre descendo. Especialmente no verão, você já quase não tem mais. Em cima. Na Antártica é bem mais insulado. A gente tem uma corrente circumpolar antártica. É um continente maior. Então, existe uma inércia muito maior de degelar. E o que está acontecendo agora é muito no oeste, é onde a gente entra na Antártica, lá pela Terra do Fogo, no extremo sul da América do Sul, né? Ali é que está começando. E qual que seria o, digamos, baseado nas análises, claro que não é um modelo, não sei se não é preciso, até porque ano passado você falou que deu um salto que não era muito previsto, mas qual que é o ano, assim, que o pessoal aponta para o degelo? Tipo, a partir daí ferrou. Pouquinho mais que a Amazônia. Eles falam muito menos em tempo, que as projeções têm muita incerteza, e muito mais na temperatura global que a gente atingiu. Entendi, perfeito. Então, acima de 4 a 6 graus Celsius é quando a gente começa a ter uma chance de ter uma perda substancial de degelo na Antártica, né? Mas, e a Amazônia é 2 a 4, por exemplo. E a gente está em 1,5 em 2023, mas na média um pouquinho menos que isso, né? Subindo, assim, na média um pouquinho menos. Mas a média de 2023 foi 1,5, sabe? O que significa que a gente está no Acordo de Paris já, que é um acordo que foi feito em Paris para que a gente chegasse até 1,5, né? Então a gente já está bem próximo disso e contando, né, Wesley? Subindo. E esse acordo, prof, ele resultou no seu conhecimento em alguma mudança substancial nas políticas de algum país, ou foi mais um proforme assim, para os jornais? Eu acho que adianta, só que a mudança talvez que a gente esteja fazendo é mais lenta do que a gente precisa, tá? Então eu acho que também a gente precisa fazer um reconhecimento disso. Então se a gente vê historicamente, desde que o IPCC foi lançado nos anos 90, a primeira vez, o primeiro relatório, eu acho que o povo deu zero importância praticamente para aquilo. Mas as coisas começaram a mudar e a gente começou a perceber tudo isso, né? Então, eu acho que o Acordo de Paris vem de uma tentativa de comprometimento das partes ou dos países signatários de fazer essas mudanças. Eu acho que isso é um marco, tá? Porque antes não tinha nem isso, né? Entende? Então, assim, quando os governos se comprometem, assinam um papel, eles podem até não necessariamente agir nessa direção. Pelo menos pega mal, né? Você entende? Então, assim, é só que eu acho que é um marco, eu acho que foi muito importante. Mas alguns países caminham mais rápido que outros, né? E, infelizmente, os que caminham mais rápido que outros nem sempre são os que emitem mais. Então, a gente tem um pouco de descompasso disso. Do ponto de vista prático, assim, muitas ações estão sendo feitas, né? Se a gente pensa nos países mais emissores como os Estados Unidos, que estão mais perto de nós aqui, a gente pensa em relatórios substanciais baseados em evidências científicas que estão propondo uma transição energética substancial no país, né? O que eu acho que freia um pouco isso são as transições de governo, né? As governanças, por quê? Porque, infelizmente, a gente ainda não tem uma legislação que independa dos governos. Então, isso faz muito parte dos planos de governo. Infelizmente, o meio ambiente é uma das áreas, eu acho que é a maioria, mas o meio ambiente fica muito claro para mim, assim, como depende do governo. Então, se você tem uma mudança de 4 em 4 anos, como é aqui, como é nos Estados Unidos, a gente começa a ter uma aceleração
Isso. E daí aquilo não continua. Entende? Você tem um monte de políticas públicas para aquilo, mas daí troca o governo, eles arquivam aquilo e fazem outro. Então imagina, a gente já tá meio sem tempo, né, Eslen? E aí fica fazendo isso, sabe assim, porque, né, não tem uma continuidade, sabe? Então não tem como você ter um comprometimento contínuo sem essa continuidade de políticas públicas, né? Então a gente observa isso aqui no Brasil também, eu acho, mas assim, é muito importante dizer que sim, foi um marco, né? A gente tem outros acordos assinados, mas eu acho que o de Paris é uma coisa assim que para mim foi muito significativa, né? E torçamos. E eu acho que a gente também precisa fazer aquele movimento assim de vamos lá, entendeu? E cobrar e vamos para frente de um jeito ou de outro, né? No final das contas é a gente que votou nessa galera. Perfeito, e claro. Aí a gente precisa dar uma cobradinha, né? De vez em quando, só para variar. Então. Prof, o Bernardo veio aqui, ele comentou, se eu não me engano, não sei se foi esse termo que ele utilizou, de uma rede dominó, alguma coisa assim, que uma vez que mude, acaba mudando o resto. Essa rede dominó seria o que você comentou, do gelo, dos oceanos e tal, da Amazônia? Exatamente. Então, pensa o seguinte, assim, Eslen, eu acho que eu trago para o corpo porque é fácil, né? A gente sabe, tem fígado, estômago e tal. Mas imagina que cada um dos nossos órgãos é um sistema desse. Então, a gente tem, sei lá, o fígado como se fossem as geleiras da Antártica, tá? O coração como se fosse os oceanos. Então, a gente tem diversos subsistemas no nosso corpo e, de vez em quando, a gente tem uma doença. Ai, tô ruim, né? Sei lá, dá alguma coisa no fígado. Aí você vai, toma um remédio, melhora, certo? Só que, bom, segundo medicinas orientais, principalmente, você tem um efeito em cascata, que é esse efeito dominó, que também é conhecido como efeito borboleta, tá? Não é exatamente a mesma coisa, mas adiciona e está associado. Dentro do corpo, você tem as conexões entre os órgãos. Assim como no planeta, a gente tem as conexões entre esses outros subsistemas, se a gente pensar que não existem fronteiras geográficas no sistema terrestre. Exato. Então, isso se propaga, né? É diferente. Você fala assim, vamos acabar aqui, porque aqui é Brasil, aqui é Bolívia. Não tem isso. Se propaga. Então, o que um faz, afeta o outro, inevitavelmente, em algum lugar do mundo. E no corpo é a mesma coisa, né? Os rins, os intestinos, sabe? O cérebro, o coração. Então, a pele. Então, se a gente imaginar que é assim, imagina que a gente tomou o remedinho do fígado, mas tá ali, né? Fez um efeitinho em cascata. Aí, outra vez, a gente tem uma obstrução no intestino. Isso vai ter um efeito em outros órgãos do corpo, que sobrecarrega outros órgãos do corpo para compensar aquilo que está acontecendo nos intestinos. Porque senão, nosso corpo não é tão inteligente assim, né? Então, a gente tem essas falhas em alguns lugares. Então, pode ser na Antártica, na Amazônia, nas florestas boreais, nos oceanos, né? Na circulação do Atlântico, por exemplo. Então, a gente tem diversos subsistemas. O efeito dominó é exatamente esse efeito de uma falha afetar a outra. Então, por exemplo, o que acontece no Oceano Atlântico tem um efeito direto no que acontece na Amazônia. Se a Amazônia começa a falhar, isso vai ter um efeito em cascata no Oceano Atlântico. E do Oceano Atlântico para a Amazônia. E também a gente tem comprovadamente para a Antártica. E também a gente tem comprovadamente para o Ártico. E do Ártico para a Sibéria. Então, esse é o efeito dominó. É como se, quando está tudo em equilíbrio, a gente tem os dominós distantes uns dos outros. Quando a gente começa a ter essas mudanças, a gente aproxima os dominós de uma forma que se você bate em um, ele cascateia nos outros. O sistema fica muito mais frágil. Exatamente. Você aumenta a vulnerabilidade a partir de falhas em subsistemas que depois, quando combinadas, né? Quando esses dominós combinam, isso de novo é um ponto de não retorno, certo? Porque de um sistema muito maior que só a Amazônia. Porque vai batendo no dominó e aquilo vai se reforçando, e se reforçando é como se fosse uma espiral de dominó que não vai acabar, sabe? Assim, continua, é um dominó batendo no outro, batendo no outro, batendo no outro, batendo no outro, batendo no outro. Então aí a gente perde um pouco o controle das ações que a gente poderia ter tomado antes dos dominós ficarem tão pertinhos uns dos outros. E no caso agora a gente está com os dominós pertinho. Estamos aproximando, alguns mais que outros, não são espaçamentos exatamente iguais, né? Perfeito. Então, alguns efeitos a gente já consegue sentir, mesmo que a gente não tenha muitas evidências científicas, mas tem muita gente trabalhando nisso, muita mesmo.
E pessoas que não necessariamente são só pessoas que entendem do sistema biológico, mas pessoas da física, da matemática mesmo, que estão tentando aplicar leis e coisas e regras, né, que existem assim, da natureza, vamos dizer, né, de todas as leis fundamentais da física nisso, para tentar quantificar e saber as datas. Quanto tempo a gente tem, né? Não que isso importe muito nesse momento, porque no final das contas a gente precisa agir agora, né? Mas o pessoal gosta, sabe? Eu acho que o ser humano, de uma forma geral, e aí, Yeslen, você pode falar mais que eu, não gosta muito de incerteza, né? Todo mundo gosta mais de estabilidade, aquela coisa. E a gente tá num momento que não tem nada disso, o que deixa a gente um pouquinho desconfortável e muito mais vulnerável, né? Do ponto de vista da nossa capacidade de absorver a incerteza e a instabilidade. Assim. E prof, nesses dominós, o que faz eles se aproximarem? Ou seja, qual que é o denominador comum entre todos os sistemas? O que fragiliza todos? Porque a questão é o que é capaz de reduzir o gelo, o que é capaz de acidificar o oceano, o que é capaz de causar seca na Amazônia. É a emissão de gases, é o que a gente tem hoje de denominador comum para todos esses itens. Sim. E é para todos, né? E aí, em alguns lugares, eu acho que com exceção dos gelos, é a mudança do uso da terra do ponto de vista do local. Então, a gente tem esse ator global, que é o aquecimento do clima. Esse ator global, que é o aquecimento, né? Do planeta, assim. E que vai ter um efeito em cascata em vários lugares do mundo. E a gente tem os atores locais. Então, claro, na Antártica, né, no gelo marinho e tal, não necessariamente, tá? Mas você mudando os usos da terra, mudando a cobertura, você também vai ter uma pedrinha jogada no lago, Yeslen, porque você está mudando localmente. Aquilo se ganha escala, essas pedrinhas, você joga um montão de pedrinha, e isso ganha escala, você pode ter um efeito em cascata a partir dali, realimentando o aquecimento do planeta, e também um efeito cascata na chuva de um lugar que aquele lugar tem conexão. Então eu diria que globalmente sim, e aí esse é o denominador comum, mas em muitas partes do planeta, o que se faz, como se modifica a cobertura da superfície, e aí a gente pode pensar também em toda a costa, né, como se muda tudo que existe de biosfera, assim, da parte biológica dos oceanos na costa, né? Porque é uma coisa bem particular, costeira, assim, né? Então, atividade pesqueira. Como você tira os recursos do oceano, isso também tem um efeito muito, muito grande. Então, tem duas coisas. Mas, se eu for bem pragmática, assim, seria o aquecimento do planeta. Porque tem lugares que a gente não tem mudança de uso da Terra, né? E hoje a gente já tem com bastante clareza, assim, o conhecimento de que a mudança de temperatura no planeta é gerada por emissões antropogênicas. É um consenso. Modelos, cálculos que você tira o carbono, a temperatura não seria mais alta. Se tirasse o carbono emitido por nós. Bom, se a gente não tivesse emitido a quantidade de carbono que a gente... Né, porque está aumentando junto. O carbono está aumentando e a temperatura está aumentando junto. E, historicamente, dos registros que a gente tem de 400 anos, que são registros indiretos, você vai lá, tira um pedaço do gelo da Antártica, por exemplo, e você vê várias camadas de deposição e você tem bolinhas de ar lá dentro. Aliás, isso é muito bonito. Bota no Google aí, pessoal. Testemunho de gelo. É muito bonito. Testemunho de gelo. Então, você tem bolinhas de ar lá dentro que você consegue amostrar super, super finamente, assim. E aí você consegue ver qual era a composição da atmosfera naquela época. Então, é um registro relativamente curto para o tempo de vida do planeta, mas a gente tem um registro... Uns 700 mil anos? Não, assim, muito, muito mais, menos incerteza. A gente tem 400 anos, mas a gente consegue fazer essas reconstruções mais longas de forma mais indireta ainda, com isótopos, com outras técnicas, sabe? Mas esses testemunhos de gelo a gente consegue... assim, com menos incerteza, algumas centenas de anos. E aí a gente consegue observar que a curva varia muito em função da temperatura, varia muito em função da quantidade
de carbono que você tem na atmosfera, principalmente de CO2, né, que é o dióxido de carbono, que é um dos gases que a gente mais emite, assim. Mas a Terra já teve momentos de uma temperatura, inclusive, muito mais alta do que a gente tem hoje, na época que os vulcões eram muito ativos, então nas épocas mais remotas, assim, aquelas iniciais do planeta, né, se a gente for pensar. Mas não para agora, assim, sabe? Então eu acho que existe um consenso que é maior do que o consenso de que cigarro causa ou tem uma chance muito grande de estar associado com câncer de pulmão, sabe? Então, entre os médicos, o consenso de cientistas do clima com relação à mudança do clima antrópica é maior que esse consenso dos médicos. Olha só para ter uma noção, né? Só para ter uma noção de que, né? Entendeu? Porque ainda tem gente que fala que, claro, né, que cigarro não causa câncer de pulmão e pode não ser uma causa direta, causalidade, mas tem uma relação muito grande. Muito então forte. é isso, é relacional, tá? Causal é uma coisa em ciência que começa a ficar cada vez mais difícil. Exatamente. Então, é isso. Mas a força da associação, ela diz bastante, né? O tamanho da associação. Exatamente. O prof, ok, então a gente tem essa ideia clara de que o gás carbônico ele é importante nesse aquecimento do planeta. Aonde que está o Brasil no cenário de emissão? E os países que mais emitem? Imagino que sejam os países mais ricos, né? E os países que têm maior atividade assim, industrial. Então, Estados Unidos, China, por exemplo, são países do bloco da Europa, muitos deles com uma tendência de decrescimento em alguns dos países. Mas veja que o tamanho dos países faz muita diferença, né? Considerando a produção que eles têm. Então, a Europa é um pouquinho menor. Então, naturalmente, embora ela seja muito produtiva, tá? Do ponto de vista de bens industrializados, você tem um pouco menos e, assim, já uma força muito grande do bloco, da União Europeia, de diminuição, né? Eu acho que existe uma tendência, mas eles são muito emissores também. Agora, o Brasil, ele aparece... Eu não vou conseguir te dizer qual é o lugar, tá? Mas que eu não me lembro, Wesley, mas... O Brasil aparece com emissões... Imagina, o que você acha que o Brasil mais emite se nossa matriz energética é água, né? É hidroelétrica, tá? Então, vamos dizer, limpa, entre aspas, né? Mas a gente não polui, teoricamente, continuamente, para produzir energia, como países como os Estados Unidos e China, que precisam de termoelétricas ainda, e que daí você queima, basicamente, carvão para gerar energia. Mas imagina o que é que a gente faz para emitir no Brasil. Eu diria que é arroto de vaca. É uma das coisas, mas principalmente, acho que, assim, atividades agrícolas, porque e pecuárias, né? Então, agropecuária, mas principalmente o que está envolvido nessas atividades, que é, por exemplo, fogo, né? Então, a emissão por incêndios é a maior contribuição do Brasil. Mas o incêndio, obviamente tem os incêndios causados de formas ilegais, mas você também diz o próprio incêndio inerente à atividade comercial, enfim, sei lá. Total. Tudo. Se juntar tudo. Mas é que os incêndios florestais, os incêndios que você tem em lugares que você não teria incêndios. Então, eu vou dar um exemplo. Nas savanas do Brasil, que ficam dentro do bioma cerrado, naturalmente a gente tem incêndios. Acontecem esses incêndios. Tá na pauta do que acontece, percebe? Mas tem um momento do ano que isso acontece, que é lá para setembro, outubro, novembro, que é quando você está saindo da estação bem seca, que para quem vive assim no sudeste, no centro-oeste do Brasil sabe, né, que para de chover uma parte bem grande no inverno nosso aqui. E aí seca, então você tem bastante combustível, porque tem gramínea, né, tem serrapilheira de árvore, tá bem sequinho. E aí você tem o início da estação chuvosa. O início da estação chuvosa é marcado por aquelas nuvens super profundas com atividade elétrica. Então, o que dispara fogo é raio, né? Sem a presença humana, nas savanas. E daí o que acontece é que você tem fogo, e esse fogo ajuda a moldar as espécies que tem ali, algumas estratégias que existem no Cerrado, e a biodiversidade, né, das savanas, ela está muito associada à atividade de fogo. Mas nessa época, né? Quando você começa a ter atividade de fogo no meio do verão, que está chovendo, isso não faz muito sentido, sabe? Então você começa a sair do regime.
E em florestas não é esperado que você tenha fogo simplesmente pelo fato que o fogo não espalha. Então você tem um montão de raio, porque na Amazônia tem nuvens super profundas, tem atividade convectiva. Para quem já foi ou mora na Amazônia sabe disso, chove muito e chove muitas vezes com atividade elétrica, mas pode até pegar o fogo, mas ele não espalha. É meio úmido, tudo exatamente, verde, né? Porque é floresta e tal. Então, inclusive você tem muita mortalidade de árvores por vento, assim, dessas grandes nuvens que a gente chama blowdowns, né? Que vai e abre, assim, áreas super grandes, porque até a floresta estava saudável, mas daí esse vento derruba tudo. Então, a gente tem, nesses casos, assim, muita atividade de incêndio em lugares e em tempos que você não deveria ter. E muitas dessas atividades estão associadas com práticas agrícolas, de pecuária, porque você precisa queimar muitas vezes, né? E prof, existiria um cálculo ou um cenário onde é possível associar uma atividade agrícola que permita, porque tem muitos agricultores que se importam com essa pauta, né? Que permita trabalhar em prol da redução das emissões, mas ao mesmo tempo ter aporte, digamos, de calórico suficiente para o planeta? Entende o que eu quero dizer? Tem como fazer o negócio bem feito de forma que não prejudique o clima? Total que tem. E existem relatórios da Embrapa e tem muitos agricultores que já fazem. O negócio é que às vezes é meio caro, sabe, Wesley? Aí o que envolve? Um painel solar, essas coisas? Não necessariamente. Porque assim, quando a gente pensa em incêndios, né, a pessoa vai lá e coloca, porque você precisa queimar. Né? E às vezes sua área não é uma área tão grande, então você vai lá e queima porque você precisa fazer a rotação dos seus cultivos agrícolas, tá? Ou você precisa queimar em algum momento. O problema é que se você tem um clima que está mais seco num lugar que não era tão seco, isso pode respingar num outro lugar, não necessariamente de forma ilegal. Entendi. E não necessariamente de forma proposital. Então, às vezes, é um cigarro que você joga no meio da estrada Entendi. Que causa um incêndio, né? E eu sou do Vale do Paraíba, em São Paulo, e a gente andava na rodovia Dutra, que tem ali, e no inverno estava o tempo inteiro pegando fogo nas beiradas da estrada, e eu ficava pensando, rapaz, por que pega fogo aqui, né? E exatamente isso, você tem uma umidade relativa do ar muito baixa, tá, né? Apesar de estar frio, mas qualquer disparo que você tenha vai pegar um foguinho ali, entendeu? Então, às vezes, não é de propósito, sabe? É só que é isso, né? Os ecossistemas, eles não têm essas fronteiras de cerca. Às vezes vai respingar uma chaminha, né? Sei lá, alguma coisa que passa da cerca e pega, e aí fica sem controle, porque não é uma terra que necessariamente tem esse manejo, né? Então, se você olhar, são vários recortes, assim, no Brasil inteiro, né? De quadradinhos, de propriedades, e que não necessariamente você vai ter controle porque você tem uma cerca, sabe? Então, é complicado. Às vezes são incêndios bastante criminosos, comprovadamente. Mas às vezes não, né? Então, eu acho que quem está a fim de fazer, eu acho que já consegue fazer. Eu acho que não só por uma transição energética, mas também, eu acho que qualquer coisa que as pessoas tenham intenção de fazer para melhorar, Wesley, ajuda, tá? Mas principalmente ficar atento eu acho em como está evoluindo a técnica toda que você pode usar do baixo custo ao alto custo para você transformar aquilo que você faz, né? Então, eu acho que, especialmente nessa área, assim, eu não sou uma super conhecedora, tá, Wesley? Mas eu sei que já existem várias possibilidades. E eu sei que já tem muita gente fazendo. Então, assim, as pessoas querem, muita gente quer mesmo. A gente precisa chegar nas que não querem, né? E pelo jeito, o gargalo desse negócio é a fonte energética que a gente está utilizando, que vem basicamente de combustível fóssil, né? Quais são as alternativas viáveis hoje? Porque eu sei que existe um debate gigantesco nessa área, porque o painel solar muitas vezes não é tão eficiente quanto outras formas. O vento tem aquelas hélices que parece afetar até a migração de pássaros. Aí a parte de... Como é que é? A parte de nuclear pode poluir, né? Se der algum acidente, enfim, e inviabilizar um monte de terra. Qual que é
as alternativas que a gente tem hoje, dessas aí que têm se mostrado mais interessantes? Então, acho que tudo depende, né, da situação, tá? E do que você quer fazer com essas alternativas. Acho que não existe um galo de ouro, assim, uma solução primeira. Porque todas elas têm impacto, como você falou, né? Nenhuma delas é imune. Mesmo quando você compra um carro híbrido, por exemplo, ou um carro elétrico, todo mundo fala, e que você vai fazer com o quê com esse motor depois que ele começar a não carregar mais, por exemplo? As baterias, né? Então, existe sempre uma contrapartida, Eslen. O que eu acho que não existe uma regra fixa. O que existe eu acho que as pessoas procurarem formas alternativas que sejam boas. Primeiro, né, pro ambiente e, em segundo, pro bolso, né? Porque também tem essa contrapartida. Então, eu acho que todas as formas de energias renováveis que estão se apresentando, elas são válidas, tá? Especialmente a solar para os trópicos, mas para alguns outros lugares do mundo não adianta você ter solar, né? Porque exatamente. Você não vai ter a mesma eficiência. Então, eu acho que para nós aqui no Brasil, a solar para mim se configura como uma muito forte, tá? A eólica, mas daí depende dos lugares, você precisa ter vento muito forte. Mas assim, muita gente está colocando nas casas, né, essas solares. A gente não tem parques solares no Brasil como a gente tem na China. Como a gente tem parques eólicos no Nordeste e tudo mais, aqui no Brasil, né? Mas as pessoas já estão entendendo que isso é importante, certo? Mas a nossa matriz ainda é hidroelétrica, né? O que a gente queima mais de combustível é em transporte, principalmente. Então, eu estava numa reunião e tinha um pessoal Assim, a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre como que o Brasil hoje tem uma frente muito grande ambiental, né? Que tá mesmo desmatamento, né? E super legal esse mês, desmatamento do Cerrado caiu, que foi ótimo, porque legal. Antes tinha aumentado. Então, a gente está lá, né, nessa frente. Ao mesmo tempo, a gente está dando super apoio para novas fontes de petróleo na Amazônia, né? Então, assim, entende o contraponto? Entende? Então, a gente fala, e agora, né? E vamos expandir transição energética, e parques, e vento, e sol, e darará. E ainda vendendo que a gente tem uma energia limpa, que tem um impacto, mas é pela água. Só que daí, o que a gente chega aqui do petróleo, a pessoa chega para você e fala assim, tá bom, então não vamos mais ter petróleo. O que a gente vai ter que fazer? Importar. Por que a gente vai ter que importar? Porque o povo não vai parar de andar de carro, entendeu? Vai custar mais caro. Então, assim, entende? Daí eu falei, não acho que é a solução, tá? Mas eu tô dizendo assim, a gente tem condição de hoje não usar mais combustível fóssil enquanto sociedade? Eu acho que essa que é a pergunta, a reflexão, entende? Quais são as formas da gente não fazer isso enquanto... Não na nossa matriz primordial de emissões, porque não é necessariamente transporte, né? Como eu falei, é muito mais associado a mudanças de uso da terra. Mas a gente usa, né? E como é que a gente faz essa transição individualmente, né? As pessoas precisam refletir, porque se isso não parar, o governo não vai poder parar de explorar petróleo, entende? Porque de fato vai custar muito mais se a gente tiver que importar o petróleo. Né? E vai estar saindo de algum lugar também, né? O lugar tá pagando esse... mas pelo menos boleto. A gente tá fazendo uma movimentação, entendeu, Wesley? Eu acho que o grande lance é que não dá mais pra gente ficar só esperando ter essas políticas do governo. Eu acho que são muito importantes e são fundamentais. São um passo importante, né? Assim como o cigarro, né? Que mudou completamente com políticas públicas, assim. Então, existem exemplos muito bem-sucedidos. Agora, como é que a gente faz essa movimentação? Né? Enquanto comunidades, enquanto não só indivíduos, mas comunidades e... Como a gente entra nessa onda também? Não é que eu estou falando que é nossa responsabilidade, só nossa responsabilidade, mas é também, né? Então, como que a gente muda? Porque isso reflete um pouco também como a gente vai votar, como a gente vai viver nossa vida em termos de consumo, como a gente vai equilibrar nossa balança para falar, não, eu não preciso ser perfeito, mas o que eu posso fazer? Se um monte de gente, 8 bilhões de pessoas fizerem mudanças pontuais, imperfeitas, de forma imperfeita, imagina quanto isso dá, entendeu? Então a gente não precisa ser o santo do... Sim, eu acho que é só uma questão da gente também refletir sobre nossos padrões de consumo. Como a gente afeta tudo que... Né, como isso escalona, sabe? Porque, deixa eu só entender uma coisa, pra eu não... Já tô indo pros finais aqui, já te libero. Só pra eu não
entender errado. Então, hoje no Brasil, a nossa principal matriz de emissão de CO2, ela não é necessariamente carros andando na rua, ela não é os arrotos das vacas lá, que contribui também, ela é uso indevido da terra mesmo. É mudança de uso da terra. Então, quando você precisa mudar a terra, você precisa usar algumas coisas que eventualmente respingam e causam incêndio. Porque, tipo, a gente viaja para São Paulo e aí vê aquela poluição, aqueles ônibus jogando um monte de coisa e as empresas jogando. Ainda assim, o outro é maior ainda. É bem maior. Caramba, porque, e aí, se você pensar, eu tô falando enquanto país, né? Claro, não. Porque daí, se a gente vê São Paulo, a gente fica meio enviesado, né? Pois é, por isso que eu chamo essa atenção, porque o público muitas vezes não tem noção, né? O quanto que... Mas só um exemplo, que estava acontecendo isso agora na Amazônia como um todo. O pessoal estava tendo problema respiratório por causa das queimadas, tá? Porque estava muito seco. Teve uma seca muito grande. Desde abril do ano passado até agora está muito seco e muito quente. Que é uma combinação explosiva para ficar muito seco, assim. Então, o que acontece é que se você pensar nisso, assim, esses incêndios, quando eles acontecem, eles causam grandes problemas por causa da quantidade de incêndio que tem. Então, vide o que aconteceu na Amazônia no passado, né? Que tava uma coisa preta, assim, no ar. E toda essa nuvem de queimadas que veio daquela região norte, né? E centro-oeste para o sudeste do Brasil, e eu não me lembro, não sei se foi 2019, algum ano... Acho que foi 2018. 18? Que chegou em São Paulo a fumaça? Que chegou em São Paulo. Acho que foi 2018. Eu não me lembro, Wesley, mas eu sei que chegou uma fumaça preta. Então, se a gente comparar essa fumaça preta das queimadas com o que já acontece em São Paulo, não tem comparação. Até o povo de São Paulo se assustou, né? São Paulo, que eu digo assim, não só a cidade, mas o estado como um todo, mas a região toda foi afetada por isso. Então, para a gente ter uma ideia assim, mais realista, né, do tamanho das coisas, sabe? Porque sim, é uma emissão quando você pensa nos carros, avião, né, que também tem combustível de aviação, ônibus, caminhão, que a gente não tem trem no Brasil, certo? Então, assim, todo o transporte é feito na malha rodoviária, né? Então, isso claro que tem um aporte, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem que pensar como a gente muda a terra no Brasil. É um país muito grande, ainda tem muita terra para ser explorada e muita gente querendo explorar, entendeu? Então, assim, como que o tamanho disso é muito maior do que o tamanho daquilo que a gente emite enquanto malha rodoviária, Olha sabe? só, caramba. Sim, ainda é. Isso não significa que não é importante. Não, com certeza. Só significa que é muito maior. Com certeza. Né? Eu não sabia, não tinha noção. Interessante, e mostra também a importância e o impacto de políticas públicas que consigam monitorar isso, né? Exatamente. Enquanto muita gente às vezes debate, vamos botar os ônibus de São Paulo elétrico, vamos botar não sei o quê, mas talvez um gargalo mais importante de se olhar seria maior... Fiscalizar muito mais a mudança. Seria mais inteligente, né? Com certeza. Que legal. Legal. Prof, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Wesley. Foi um prazer, eu estou à disposição, né? Se alguém quiser entrar em contato e se vocês precisarem de qualquer coisa, eu estou à disposição. Você está na UFSC, né? Estou logo ali. E aí quando eu mandei o primeiro e-mail, você estava nos Estados Unidos? Eu estava, passei 2 meses. Aí eu faço pequenas excursões, assim. Aí pesquisa lá? Pesquisa, sempre pesquisa. Tô sem férias, Wesley. Passei o verão trabalhando no frio. Mas legal. Tudo bem, foi legal. Legal, prof. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, querido. Foi um prazer, viu? Pessoal, se inscreva no canal, compartilhe esse episódio com quem você acha que possa ter interesse nesse tema e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá.